Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isto faremos, se Deus o permitir. Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 3. Muitas pessoas vivem numa preocupação de receberem o Espírito Santo. E é algo maravilhoso, mas antes de alcançarmos o Espírito Santo e tê-lo em nossa vida, nós temos que ter sido justificado, santificado, então Deus vem morar em nós. Ele não pode morar numa casa suja, em um coração que não arrependeu. Como vai morar ali? Ele é Deus, puro, santo. Então Ele deseja que todos nós entendamos estas coisas e venhamos receber esta limpeza, ser declarado justo por Deus, logo santificado. Então o Espírito Santo terá o prazer de viver em nós, de morar em nós. São Paulo diz que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, que são os primeiros mandamentos, então prossigamos até a perfeição. Mas eu quero falar com meus ouvintes exatamente isto. Como prosseguir à perfeição sem que primeiro venhamos ensinar as pessoas e doutriná-las dentro das Escrituras, quando o próprio Espírito Santo, através da obra de justificação e santificação, ele faz uma total limpeza na vida dos homens e das mulheres. Mas ainda é uma obra do Espírito Santo. E você chega depois a possuir o Espírito Santo. Ele mesmo morará em você. Agora não podemos ensinar outra coisa senão continuar falando aos nossos ouvintes destes rudimentos sobre batismo, sobre o arrependimento dos pecados, que mesmo é considerado na Bíblia como obras mortas. Mas temos que transmitir estas coisas para que depois você venha chegar à perfeição. Você não chegará à perfeição sem dar os primeiros passos. E aí está, ou estão, as coisas que agregam ao primeiro passo do Filho e da Filha de Deus.
Alguém disse para o Elias desta era: por que ao invés de você estar ensinando e dando duro contra as mulheres no tocante à roupa e mesmo corte de cabelo, por que você não ensina-as a receber o Espírito Santo? Então ele disse: como que vou ensinar álgebra para quem não sabe o ABC? Isto, temos que começar no ABC. Depois então vai a álgebra, a matemática. A pessoa que começa no primeiro ano, ela não sabe nada de álgebra. Ela vai ficar sabendo, mas ela tem que começar no ABC. E assim também é o Evangelho. A gente começa no ABC do Evangelho: batismo, arrependimento de pecados, imposição de mãos para a cura dos enfermos. Oh, tudo isto é maravilhoso e é usado por todos os cristãos, mas ainda é o ABC. Muitos pregadores hoje não ensinam nada mais do que ABC para o seu povo. A gente só ouve eles falarem sobre cura divina. O mundo de hoje só está envolto em cura divina. E cura divina, a imposição de mãos. Isto é o ABC do Evangelho. É o início. Por isso o povo não pode prosseguir à perfeição. Porque enquanto não aprendem o ABC, a viverem o ABC do Evangelho, eles não poderão chegarem a deixar estes rudimentos e prosseguirem para a perfeição. Um dia prosseguirão para a perfeição, mas hoje estão ensinando mais ABC para o povo. É cura, cura e mais cura para todos. E cura é uma parte do Evangelho, não é todo o Evangelho, é uma parte. E nós cremos e ensinamos também a fé em Deus para a cura divina. Mas temos que levar o povo a alcançar perfeição. E a perfeição vem somente através de Cristo. Outra coisa não pode nos aperfeiçoar senão o próprio Cristo. Mas minha irmã, como que eu posso ensinar a irmã como receber o Espírito Santo? Ensinar esta álgebra para a irmã, quando a irmã não sabe o ABC, talvez ainda não arrependeu de seus pecados e nem foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Se não fez isto, então ainda precisa aprender o ABC. Como vamos ensinar o povo a receber o Espírito Santo quando estamos com nossas irmãzinhas, todas com roupas curtas, sumária, vergonhosa, e ainda indo a praias, a clubes, e chamando a si mesmas de cristã? Oh, como vamos levar este povo à perfeição sem que primeiro ensinamos os rudimentos? O batismo, o arrependimento, a imposição de mãos, a ressurreição? Então, meus amados, temos que estar batendo nesta tecla para que todos entendam. Nunca chegarão a receberem o Espírito Santo, de maneira alguma, sem que primeiro cheguem a passar pela justificação, santificação, que são os métodos de Deus para a vida cristã. Sem isso você não chega lá. A senhora pode dizer: mas eu falo língua estranha. Não importa. A senhora pode falar língua estranha dia e noite sem parar. Isto é um dom do Espírito Santo. A senhora já leu em 1 Coríntios 12? Leia, e a senhora verá que é um dom do Espírito Santo, e além do mais, é o penúltimo dom do Espírito Santo.
e a senhora fala em línguas. Mas a senhora fala em línguas, diz que tem o Espírito Santo e ainda pode continuar usando uma calça comprida, esporte, pode continuar pintando as unhas, os olhos. Que coisa! O Espírito Santo envergonharia, minha irmã, de entrar dentro de um corpo desse. Porque quando o Espírito Santo vem, primeiro ele envia suas obras. Obra de justificação, obra de santificação, que vem na frente para limpar os indivíduos, para Deus operar. Agora, venha dizer que Deus não fez isso, não enviou as obras do Espírito Santo como justificação e santificação, que traz a limpeza, o arrependimento e a limpeza de nossas vidas. Logo, o Espírito Santo é quem vem morar, ele mesmo, não só falando línguas, mas ele vem morar, a própria pessoa do Espírito Santo, que é Cristo em vós. A pessoa do Espírito Santo não é outra senão a pessoa de Cristo, não é uma terceira pessoa, é Cristo em vós, é a pessoa de Jesus em forma de Espírito, morando em sua vida. Isto eu creio que é muito sublime, muito maravilhoso. O homem, como pode, meus irmãos, dizemos, temos o Espírito Santo? Bom, como estamos nós, ao sairmos pelas ruas e deparamos com esta era sodomita de mulheres seminuas e de corpos atraentes, o que fazemos? O Senhor Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Então o que o homem está fazendo? Ainda não se limpou disto? Todas que vê, cobiça, a deseja, falta o Espírito Santo. E alguém diz, mas eu curo enfermos, eu expulso demônios, eu falo língua estranha. Mas você também pode olhar numa mulher nesta condição e adulterar com ela pelos olhos. O Senhor Jesus assim disse. Então falta-lhe a justificação, santificação, para que depois o Espírito Santo possa morar em nós. Oh, que coisa tremenda! Vamos deixar os rudimentos, por enquanto eu tenho que vos pregar rudimentos da doutrina de Cristo, que são os princípios, os primeiros mandamentos da doutrina de Cristo, eu tenho que falar para vocês. Uma mulher pregadora, a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 34, 1 Timóteo 2, versículo 10 e 11, não é permitido ela pregar, mas ela é teimosa, e ela vai pregar, depois ela diz que tem o Espírito Santo. Não, minha irmã, pode ter até um dom de palavra, de falar, de sabedoria, mas não tem o Espírito Santo. Podemos ter os dons do Espírito Santo sem ter o próprio Espírito Santo morando em nós. Porque Jesus disse, muitos naquele dia me dirão, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu preguei o Evangelho, eu profetizei. Isso são dons do Espírito Santo. Mas ele vai dizer, apartai-vos de mim. Agora, se você tem o genuíno Espírito Santo, ele nunca poderá dizer, apartai-vos de mim. Entendeu, meus ouvintes? É isto que eu quero deixar bem claro para todos vocês. Ao receber o Espírito Santo, então você está recebendo Deus. Deus vivendo em carne humana. Deus vivendo em seu corpo. Então não queira já aprender álgebra, matemática, quando a senhora, o senhor ainda não sabe nem o batismo em nome de Jesus Cristo, ainda não arrependeu de seus pecados. Volte ao primeiro passo agora. Vamos começar tudo de novo. Arrependimento e batismo no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor continue ajudando e revelando este povo com a tua palavra de poder e de fé, curando os enfermos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus ouvintes, convido vocês a estarem conosco domingo 8h30 da manhã, Chácara do Pavão, no lar do irmão Luiz Antônio Batista. Obrigado por vossa atenção, uma boa tarde e até amanhã. Bênçãos, paz, saúde e felicidade. É o que estaremos lhe desejando amanhã, nesse mesmo horário, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer.